Oi, gente, vamos primeiro treinar o meu voo aqui, ó. Eu subo nessa porta aqui, ó. Ó, aqui, ó. Agora subindo. Aí também tem essa da... Isso aqui, ó. Peraí. Aqui, ó. Aqui. Aí também tem... aí eu subo aí, o celular ali no chão, apoiador alguma coisa, assim, eu sento, então fica pesado. E também, aí eu vou subir naquele negócio, naquela porta lá. Aí, ó. Meu Deus! Bye, bye.